A conta chega. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui hoje mais uma vez para darmos continuidade ao estudo de Amós. Hoje é Amós capítulo 6, mas antes é necessário que eu faça 3 pedidos. E o primeiro é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas, edificadas. O segundo pedido é para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. E com isso, a nossa intenção é que você venha ler a Bíblia toda em um ano. Então, venha fazer parte desse desafio de ler a Bíblia toda em um ano. E o terceiro pedido é para que você participe de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Então temos estudos às segundas, às quartas, às quintas, aos domingos. São dias diferentes, horários diferentes, temas diferentes. E você pode acompanhar então aí o tema, o dia e horário na descrição desse estudo no YouTube ou então na agenda da semana na nossa página no Instagram. Então venha fazer parte, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento aí do Senhor. E depois então desses pedidos, eu quero compartilhar com vocês hoje Amós capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 7, que diz assim: Ai de vocês que vivem tranquilos em Sião e que se sentem seguros no monte de Samaria, vocês, homens notáveis, da primeira entre as nações, aos quais o povo de Israel recorre. Vão a Cainé e olhem para ela, depois prossigam até a grande Ramate e em seguida desçam até Gade, na Filistia. São elas melhores do que os seus 2 reinos? O território delas é maior do que o de vocês? Vocês acham que estão afastando o dia mau, mas na verdade estão atraindo o reinado do terror. Vocês se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás. Comem os melhores cordeiros e os novilhos mais gordos. Dedilham suas liras como Davi e improvisam em instrumentos musicais. Vocês bebem vinho em grandes taças e se ungem com os mais finos óleos, mas não se entristecem com a ruína de José. Por isso, vocês estão entre os primeiros a ir para o exílio. Cessarão os banquetes dos que vivem no ócio. Então a gente percebe aqui o segundo ai, né, falado aqui por Amós. Ai, a gente percebe, e você vai ver muito ai ali, principalmente no profeta Isaías, mas espalhado em vários profetas. Todas as vezes que você lê ai, significa juízo. Então o primeiro juízo a gente compartilhou um pouquinho aqui no texto de ontem, que fala a respeito, lá no capítulo 5, versículo 18, que fala: ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. Então falando que o dia do Senhor é um dia de juízo, e a gente falou um pouquinho a respeito disso no estudo de hoje. E aqui agora no capítulo 6 começa com ai, é o segundo juízo, né, proferido aqui pelo profeta Amós. E ele fala daqueles que vivem tranquilo em Sião e dos que estão, né, seguros no monte de Samaria. A gente percebe então que aqui está falando a respeito de Sião e está falando a respeito de Samaria, então está falando a respeito de Israel como um todo, mas principalmente do juízo que vem para Israel, reino do norte. Por quê? Porque estavam então ali, né, rodeados de montes, que os montes iriam ser a segurança deles ali, né? Então que os montes eram então uma forma de proteção ali para a cidade. E então
a proteção que o povo tinha, eles tinham perdido, que essa proteção vem do Senhor. Então, ele vai falar a respeito daquelas pessoas, então, que se achavam, então, notáveis, né? Homens notáveis da primeira entre as nações. Então, eram aquelas pessoas que eram cheias de regalias, né? Que aproveitavam o melhor ali da terra, e porque eles entendiam, então, que estavam, entre aspas, prosperando, que não viria nenhum mal sobre eles. Mas Deus pede para eles olharem ali então para a cidade de Cainé, né? Então Cainé ali é uma cidade dos heteus. Então ele fala para olhar então, né, para esses povos, né? Gate, né? Na Filistia ali, né? Então está falando a respeito dos heteus e dos filisteus, e aí Deus está falando para eles olharem, né? E eles percebiam então que no passado eles haviam então vencido essas nações, e aí achavam então que porque venceram essas nações que eles se tornaram então melhores, os maiores da terra. E Deus fala que a mesma coisa que aconteceu então com essas nações iria vir algo maior sobre eles. Então ele fala a respeito então dessa vinda da Assíria, não é assim? A gente sabe que a Assíria veio e destruiu Israel, reino do norte, e subjugou a nação então de Israel, reino do norte, levando-os para o cativeiro assírio. Então a gente sabe que eles foram levados ali, né, para esse cativeiro assírio no ano 722, 721 a.C. Mas o Senhor fala para olhar por essas nações que um dia então o povo de Israel venceu. E aí o Senhor fala aqui no versículo 3, vocês acham que estão afastando o dia mau, mas na verdade estão atraindo o reinado do terror. Então eles acham que porque venceram, né, esses inimigos, esses povos inimigos, que agora eles estavam livres do mal, mas na verdade eles estavam atraindo esse povo. E basta olhar a forma como eles estavam vivendo, né? Então você percebe aí no versículo 4 que vai falar a respeito da cama deles, que era cama, né, de marfim. Então eles estavam esbanjando, né, nas coisas que eles entendiam que era de valor, e tinham lá camas de marfim. Mas enquanto isso, enquanto eles estão aproveitando, como vai falando aqui, né, no versículo 4, né, das camas de marfins, dos sofás que eles tinham, não é assim? A respeito da comida ali, dos novilhos gordos que eles tinham e que eles aproveitavam, eles desfrutavam a vida, então tinham tempo ali, né, para as músicas, não é assim? Para dedilhar, como fala aqui no versículo 5, né, dedilhar as suas liras, não é assim? Então eles tinham essa vida abundante, não é? Que eles entendiam que era assim que se desfrutava a vida, né? Pegavam os melhores óleos, né? Os mais finos ali, mas eles não se preocupavam com a ruína de José. Então ele vai falando aqui, o Senhor vai levantando então que se por um lado eles estavam aproveitando da riqueza que eles adquiriram ao conquistarem outros povos, e desses dias então que eles estavam desfrutando de paz, porque o inimigo não representava nenhum perigo iminente ali para eles, né, assim, porque tinham sido ali de uma certa forma devastados ali. Por outro lado, eles estavam tratando com desprezo ali os necessitados do próprio povo de Israel. Então, se por um lado eles gastavam então ali, né, as suas riquezas com coisas
que não tinham tanto valor, como as camas, os sofás, né? Os gados gordos que tinham, os olhos e tudo mais, né? Os olhos finos. Então, se por um lado eles desfrutavam, entre aspas, do melhor da vida, por outro lado eles desprezavam, então, ali a ruína de José, e a ruína de José se refere, então, às pessoas, então, marginalizadas dentro do próprio Israel. O próprio povo que era marginalizado, que eram aquelas pessoas, então, que eram carentes, né? Como já falei aqui ao longo aqui desse estudo de Amós, então aqui essa ruína de Jacó refere-se aos pobres, aos órfãos, às viúvas, aos estrangeiros, que eram aquelas pessoas que tinham sofrido, e grande parte do povo estava passando por necessidades, mas eles não se preocupavam com a necessidade do povo. Eles se preocupavam então em desfrutar ali e passar ali, como termina aqui o versículo 7, viviam no ócio, não é assim? Eles não tinham trabalho, e porque eles não se preocupavam então com a necessidade da parte mais frágil ali da sociedade de Israel, então eles às vezes preferiam nem trabalhar, porque eles estavam vivendo em período de abundância para uma certa classe da sociedade. Então a gente vai perceber, como eu falei aqui, então, né, em outros estudos, mas também aqui no estudo de Amós, que o Senhor ele tem um lado, e ele tem o lado do oprimido. O Senhor olha o lado do oprimido. Então, o povo estava vivendo como se Deus se agradasse disso, e a gente viu aí, então, né, no capítulo 5, a respeito do culto, né? Do culto que era feito aí para o Senhor, mas não era isso que agradava então aí o Senhor. Não era esse aí o prazer do Senhor. Então a gente precisa prestar atenção a respeito de como que nós temos vivido então aí as nossas vidas como cristãos. O Senhor tem um lado, e eu já falei aqui a respeito de que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento o Senhor se preocupa muito com o lado do órfão, da viúva, do estrangeiro, do pobre. São essas pessoas que são afetadas pela economia. Tiago capítulo 1, versículo 27 fala que a religião pura e sem mácula para com Deus, o Pai é essa, visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e se abster do mal. Então, o socorro a essas pessoas então marginalizadas vem em primeiro lugar, e isso tem muito a ver com a forma como a gente tem vivido. Então a gente precisa parar e perceber como que temos vivido a nossa vida. Precisamos sim cumprir os mandamentos, precisamos sim nos santificar, mas a gente precisa lembrar que Jesus deixou 2 mandamentos, né? Então ele resumiu os 10 mandamentos em 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então nós precisamos ter um olhar voltado para o próximo. O próximo tem que ser motivo das nossas orações, mas também do nosso socorro. Certa vez eu ouvindo a pregação de um grande homem de Deus aqui do Brasil, cuja igreja está ali em São Paulo, ele falou então que Deus nos abençoa para que a gente possa tomar um sorvete e pagar um sorvete para o nosso irmão. Quando Deus tem nos abençoado e tem nos prosperado, a nossa prosperidade precisa necessariamente passar pelo outro, por essas pessoas que estão marginalizadas da sociedade. Nós não podemos nos esquecer deles, nos afastar deles e desprezar a necessidade deles. A dor deles tem que doer em nós. A gente precisa pegar esse texto aqui de hoje e aplicar nos nossos dias. Esse texto de Amós, que é cerca de 750 a.C., trazer para os nossos dias e percebermos se nós não estamos cometendo os mesmos erros.
os mesmos erros que o povo de Israel cometeu. Nós precisamos sim ser santos e também precisamos nos preocupar então com os necessitados, os marginalizados do nosso dia. Então pense nisso e que o Senhor te abençoe.